Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos começando mais um programa Comunhão e Vida. No programa de hoje, nós vamos dar sequência aos programas falando sobre a Carta de São Paulo aos Filipenses. Está começando agora o programa Comunhão e Vida. Estamos de volta com o programa Comunhão e Vida. No programa de hoje nós vamos estudar mais um pouquinho da Carta de São Paulo aos Filipenses. Estamos aqui no sítio São José, agradecendo Dom Gregório mais uma vez estarmos juntos, né, para estudar um pouco a Palavra de Deus, né, Dom Gregório? Uma graça muito grande, Márcio, estar junto com você aqui. O padre Renato está viajando, está em outro compromisso, não pôde participar conosco, né? Mas estamos aqui juntos com muita alegria, desejando ingressar no seu lar. Pedimos licença para isso, para ingressar no seu lar, na sua casa, né, pela televisão. E ao mesmo tempo pedir que você também abra o seu coração para ouvir os comentários que nós temos que fazer, não é, sobre a palavra de Deus. O Senhor deseja nos falar. O Senhor deseja nos dar sua palavra. E essa palavra aqui foi escrita pelo apóstolo São Paulo, quando estava na prisão, e essa palavra tão maravilhosa que agora também vai penetrar a beleza do nosso coração, para que tenhamos a coragem de cada vez mais seguir aquele que é o único Senhor, que é Jesus Cristo. Então, muito obrigado por nos atender nesse exato momento e abrir o seu coração para nos ouvir. Dom Gregório, no último programa a gente já estudou, já falou um pouco do primeiro capítulo dessa Epístola de São Paulo aos Filipenses. Nós vamos fazer lá hoje do segundo capítulo. O senhor podia ler para a gente? Então? Sim, pois não. Vou ler um trechinho aqui do capítulo 2, né? Então, abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia, por favor, e vamos ler aí o capítulo 2 da Epístola aos Filipenses, que diz o seguinte: Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão do Espírito, por toda a ternura e compaixão, levai à plenitude a minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Bonito isso, né? São Paulo já faz uma espécie de orientação de convivência, né? Isso. Nesse trecho aí. Ele fala, você precisa se dedicar à palavra de Deus, precisa cuidar de si, mas também precisa ajudar os outros, né? Ajudar a cuidar dos outros. Inclusive, ele até diz uma coisa até mais forte, Márcio. Ele diz que nós devemos, em primeiro lugar, não é, julgar os outros superiores a nós, né? Isso é uma humildade muito grande, não é? Veja só o que ele diz: julgando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, os outros são superiores a nós. Nem cuidando cada um só do que é seu, mas também dos outros. Então, aqui, o que São Paulo está falando aqui é de uma coisa fundamental para nós, aqui no Brasil, que é o que nós chamamos de república. O que significa república? República significa, vem de duas palavras latinas, res, pública. Res é coisa pública. Então, pública significa dizer de todos nós, do povo. Então, o que é uma república? É um lugar onde tudo é de todos e todos precisam cuidar daquilo que é comum. Aí a gente vê no ponto de ônibus a placa pichada, aí a gente vê o monumento da cidade pichado, a gente vê que alguém simplesmente, um prefeito, por exemplo, fez um jardim, a pessoa, eu estou precisando de uma mudinha dessa planta, leva a planta para casa. Ou seja, São Paulo mostra exatamente como é que deve ser a nossa convivência. Nossa convivência é, eu cuido naturalmente daquilo que é meu, mas eu cuido também daquilo que é dos outros.
E eu faço questão de dizer, eu não sou superior a pessoa alguma. Deus é superior a todos nós. E mesmo aquele que é superior a todos nós se fez homem, se humilhou por nos amar. Então, como é que eu me considero superior aos outros, melhor do que os outros, ou algo parecido com isso? Então, eu disse que a gente considere todo mundo superior. Porque se eu considero que todo mundo é superior a mim, eu vivo tranquilamente na minha humildade. Não é? Eu não vou ficar me preocupando em passar por cima do outro, porque eu tenho um cargo, por algo parecido com isso. Mas eu digo, olha, eu vou considerar que todo mundo no universo é superior a mim. Claro que com isso a pessoa não vai se humilhar, não é? Mas com isso eu vou me tornar uma pessoa humilde, tranquila, vou servir aos outros, vou viver uma vida tranquila. Se outro falar alguma coisa, eu também vou poder ouvir essa pessoa e vou continuar a minha vida com tranquilidade. Com isso, São Paulo mantinha o quê? A unidade na humildade dentro da comunidade, onde todo mundo estava muito preocupado em servir ao seu irmão, ajudá-lo, e com isso a gente cresce. Né? Porque aquele que serve acaba recebendo os frutos, não é, do serviço que prestou ao seu irmão. Isso é muito bonito. E se nós fizéssemos isso, não é, em nossa casa, no nosso trabalho e no Brasil, não é, nós teríamos uma realidade totalmente diferente. É ter uma consciência, né? É viver o dia a dia no mundo como se fosse meu, o mundo é meu também, né? Mas é aquela coisa de você cuidar para que as coisas funcionem bem, para que o outro que vá utilizar o que eu estou utilizando ali, ou quando eu vou, por exemplo, num ônibus, né, dar lugar para uma pessoa idosa, para uma gestante, que é um costume que a gente vê, por exemplo, os jovens não têm mais esse costume, né, de ceder o lugar, ou de cuidar das coisas, não jogar o lixo no chão, por exemplo, na rua, né? Quer dizer, é cuidar do ambiente que é nosso, né? É claro, tudo é nosso, na verdade, porque nenhum de nós pode imaginar que vai para um outro planeta. Nós estamos aqui, a Terra é essa casa comum. Aliás, o Papa escreveu um texto muito bonito falando sobre a natureza, né? Laudato Si, sobre a natureza humana, sobre aquilo, né? Nós temos que nos preocupar com duas coisas. Uma geografia, que é essa comum, né, feita por montanhas, por terras, onde estão as ruas, etc. E uma geografia humana, também muito importante, que é o meu convívio com as pessoas que estão ao meu lado, no ambiente onde eu estou. Né? Então é fundamental que nós saibamos cuidar de tudo e de todos. São Paulo mostrava isso. E com isso a gente mantém a paz, mantém, não é, a alegria. O que nos falta realmente é uma coisa fundamental que estamos cada vez mais perdendo, que chama-se educação. Educação primária. Aquela que a gente aprendia em casa. Hoje em dia a pessoa não sabe, o importante é que eu esteja feliz, mesmo que isso prejudique as pessoas. Se eu estou a fim de ouvir um som, eu ponho em toda altura, mesmo sabendo que tem uma pessoa doente aqui ao lado. Teve uma experiência muito bonita, eu gosto das experiências humanas. Durante a jornada diocesana da juventude que aconteceu em Petrópolis, né, à noite, estavam todos os jovens ao lado da catedral. E naturalmente, os jovens vindo de todas as comunidades, eram quase 4.000 jovens que estavam ali, né, chegando para começar a jornada, né, nós tivemos no final das contas mais de 5.000 jovens, então eles estavam ali, né, conversando, brincando, e saiu como é jovem, né, o pessoal começou a falar alto, a cantar, um tocava violão, um momento muito bonito ao redor da catedral. Então uma senhora que morava numa casa de frente, ela veio, disse, quem é que está comandando isso aqui, né? Aí vai o bispo, Dom Gregório, ela viu a mim, disse, olha, mas ela viu muito educada, uma senhora educada, olha, eu tenho uma mãe que tem 95 anos de idade, né? Ela quase não dorme, ela tem dificuldade e ela tem muito problema com o barulho está muito alto. O senhor se importaria de pedir aos jovens para que falassem um pouco mais baixo? Eu disse, a senhora não se preocupe que eu vou fazer isso agora mesmo. Então eu estava ali, né? Nós tínhamos um som e falei para os jovens, por favor, falei mais baixo, que existe uma senhora aqui na frente que tem 95 anos, expliquei aquilo que aquela senhora havia pedido. Sabe que foi uma coisa impressionante. Né? Quando a gente tem fé e tem coragem de servir aos irmãos. Simplesmente os jovens começaram todos, todo mundo começava baixinho. E toda vez que alguém que não sabia do recado que estava chegando, né, que começava a fazer barulho, eles diziam, fale mais baixo que tem uma senhora aqui nessa casa que está doente. Então era uma multidão de pessoas educadas por causa da caridade para com aquela senhora. E qual foi o resultado? Né? No dia seguinte, essa senhora foi ela não conseguiu me encontrar, mas ela foi até a catedral para dizer, eu quero agradecer
pelo comportamento dos jovens, né? Me deixou um bilhetinho, porque é isso que a gente precisa para o Brasil, respeito, sabe? Minha mãe não teve mais nenhum problema depois que eles baixaram a voz e eles continuaram durante, ali mais ou menos 2 horas, no mesmo clima. Então ela veio agradecer por essa beleza. Então é isso que São Paulo fala, né? Educação, não é? Convívio fraterno, alegria do dia a dia, é isso que constrói. E o cristão é, antes de mais nada, uma pessoa educada, uma pessoa que se preocupa com a outra, alguém que é organizada, alguém que trabalha honestamente, alguém que cumpre suas obrigações como cidadão, alguém que é consciente de não se deixando levar pelo que as outras pessoas dizem, é alguém que verdadeiramente coloca o seu coração diante de Deus a serviço dos irmãos. Essa é a beleza que São Paulo nos ensina aqui agora. Por quê? Que é o que nós vemos depois através de um hino que ele vai nos falar nesse exato momento. Porque aquele que é Deus se humilhou, se transformando em homem, vindo para o nosso meio, para nos ensinar o que é ser humano. Porque, infelizmente, nós estamos desaprendendo o que é ser humano. Né? Eu acho que esse tipo de comportamento, principalmente partindo, e deveria partir de nós cristãos, esse tipo de comportamento afeta as outras pessoas também. Quando a pessoa vê a pessoa com um determinado comportamento, igual esse que o senhor falou aqui agora, a pessoa acaba sendo influenciada. Outro dia eu estava lendo num jornal que uma pessoa achou, alguém foi no banco e retirou um dinheiro lá, 2.000, 3.000 reais, e esqueceu no banco, no caixa eletrônico, foi embora, esqueceu. Um senhor achou esse dinheiro e ficou lá, avisou lá o gerente, ficou lá no banco esperando que a pessoa que tivesse esquecido o dinheiro voltasse para lhe entregar o dinheiro, para devolver o dinheiro. Você vê que atitude dessa pessoa. Tanto é que acabou virando notícia de jornal, mas não deveria ser assim. Né? Devia ser algo normal, corriqueiro na vida da gente. Exatamente, né? O bem devia ser algo corriqueiro. Às vezes as pessoas dizem, olha, eu sou honesto. Você não devia dizer que eu sou honesto. Honestidade não é uma virtude, honestidade é obrigação. Ser educado é uma obrigação. Não é? Tratar bem os outros é uma obrigação. Né? Então, não é uma virtude, eu sou honesto. Quando você ouvir alguém dizer, eu sou honesto, é porque geralmente é uma pessoa desonesta. Né? A gente vê muito isso por aí. Né? Pois é, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse tipo de coisa. Né? Jesus Cristo veio nos ensinar, né, a sermos bons com os outros, sermos educados, né? Nos preocuparmos não apenas conosco, mas também com as pessoas que estão ao nosso lado. Essa beleza que o cristianismo precisa ensinar ao mundo. E é triste ver que, às vezes, nós como cristãos, nós brigamos com os outros, nós perseguimos o outro, nós contribuímos para entristecer esse mundo quando devíamos elevá-lo ao mais alto grau, porque Deus amou tanto esse mundo que nos enviou o seu próprio Filho. E se todos nós agíssemos assim, quão melhor seria o mundo, né? Quantos problemas evitaríamos para nós mesmos e para os outros. Né? Exatamente. Vamos dar uma continuidade então? Lê aí mais um trechinho? Pois não. Então, eu agora leio um hino, né, um hino profundamente antigo da igreja. Né? Então, São Paulo vai citar esse hino dizendo, ele tinha condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o sobreexaltou grandemente, e o agraciou com um nome que é sobre todo nome, de modo que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra, e para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse, Jesus é o Senhor. Bonito, isso é uma oração, né? Quer dizer, na verdade, São Paulo está repetindo uma oração, não é dele a autoria dessa. Não é dele. É como se, por acaso, Márcio, eu agora, falando sobre o Brasil, sem dizer de quem era, eu começo agora a citar o hino nacional, né? Porque nós devemos sempre dizer, olhando para o Brasil, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, brado retumbante. Então, alguém que lesse isso daqui há 100 anos diria,
esse texto é dele, mas esse hino aqui não é dele, é anterior a ele, tem mais ou menos 100 anos antes dele, por exemplo. A mesma coisa. Veja que São Paulo está aqui cerca de 30 anos após a subida de Jesus ao céu, né? Após a sua ressurreição. E a comunidade já estava compondo hinos para facilitar a compreensão das pessoas. Esse devia ser um hino cantado, que era comum. Como a gente canta hinos que nos ensinam os rudimentos da nossa fé. Não é? Então ele diz isso. Não é? Ele tinha a condição humana, só que isso era cantado. Não é? E não considerou o ser igual a Deus como algo a se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de serva, tomando a semelhança humana, quer dizer, mostra que Jesus é Deus e é homem. Né? E achando em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Estou mostrando que Jesus se entrega totalmente. Por isso Deus o exaltou e o agraciou com o nome que está acima de todo nome. Né? Mostrando que o nome é aquilo que se dá a Deus. Né? De modo que ao nome de Jesus, esse nome que tem poder, se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos anjos, dos terrestres, os homens e as mulheres, e dos que vivem sobre a terra, ou seja, aqueles que morreram, né, glorificam o nome de Jesus. Né? E para a glória de Deus Pai, toda língua confesse, né? Os anjos, os homens e aqueles que morreram que já estão no céu. Jesus é o Senhor. Isso era cantado. Então São Paulo pega esse hino, que deve ter sido composto 10, 15 anos, né? E ele cita esse hino. É muito bonito. Né? Que aqui está propriamente a teologia cristã profunda nesse hino aqui. É uma maravilha. Agora, a pessoa está falando da coisa do hino, eu estava até lembrando aqui, naquela época, e durante muito tempo, a maioria das pessoas eram analfabetas. Né? Isso. Então, não tinha um texto, não leriam um texto assim, dessa forma. Né? Então, eles compunham hinos, que aí ficava mais fácil, né, de guardar a mensagem e passar adiante. Né? Exatamente. Né? Então, se o hino nacional não tivesse sido composto, talvez poucos de nós, especialmente os mais simples, talvez essas pessoas não saberiam que a proclamação da independência foi feita junto ao rio Ipiranga. Né? E quem o fez? Dom Pedro I, né? A mesma coisa que acontece. O hino, como você disse, ensinava as pessoas, e a outra coisa muito importante que já vai começar nesse período, que são as pinturas e as esculturas, né? Que vão ser feitas para que as pessoas que não liam a palavra, porque livro era uma coisa raríssima e caríssima, então ninguém tinha livro assim em casa, a Bíblia era um exemplar para toda vez uma cidade, toda uma comunidade, como as pessoas, geralmente, a maioria das pessoas eram analfabetas, pelo texto cantado e pelas pinturas e esculturas, elas conheciam a fé. Bom, estão avisando aqui que está na hora do intervalo, vamos dar uma paradinha, mas voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Comunhão e Vida, aqui no segundo bloco. Vou continuar falando mais da carta de São Paulo aos Filipenses. Aí eu queria que Dom Gregório continuasse então lendo mais um trechinho. Perfeito. Então, pegue sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, e vamos ler o capítulo 2 a partir do versículo 12. Vamos ver o que o São Paulo tem a nos dizer nessa carta tão bonita. Portanto, meus amados, como sempre tendes obedecido, não na minha presença, mas também particularmente agora na minha ausência, operai a vossa salvação com temor e tremor. Pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmurações, sem reclamações, para vos tornardes irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundo, mensageiros da palavra de vida. Assim, no dia de Cristo, eu teria a glória de não ter corrido, nem ter me esforçado em vão. Mas, se o meu sangue for derramado em libação, em sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e me regozijo com todos vós. E vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Essa passagem é bonita, fala a coisa do serviço, né, de você fazer sempre, sempre estar a serviço e com alegria, né, sempre disposto, feliz, né, estou prestando um serviço para Deus. Né, isso eu acho que a gente deve fazer
tudo que se faz na vida dessa forma, né? É interessante, existe uma coisa que a psicologia explica isso muitíssimo bem, sobre a questão da baixa estima, não é? Vou dizer assim, não é? Baixa estima significa dizer aquelas pessoas que estão o tempo todo olhando só o que é negativo, falando mal, né, das pessoas, o tempo todo reclamando da vida. Né? Tinha um barraco, aí reclamava e ganhou uma casa. Aí tem agora uma casa, reclama da casa, aí tem agora um palácio. Né? E reclama do palácio que agora é muito grande. Né? Então, ou seja, você oferece o céu à pessoa, a pessoa continua reclamando. Tem gente que é o tempo todo, o carro que passa tá acabando com, sei lá, as minhas narinas, né? Hoje o céu está muito cinza, está muito feio, a planta está morrendo. Tem gente que fica o tempo todo assim, por incrível que pareça, né? E isso gera não apenas nela uma coisa muito ruim, isso vai acabar com a alma da pessoa, mas também com a vida das pessoas que estão ao lado. Não existe nada pior do que você conviver com uma pessoa negativa, né? Que tem estima abaixo de uma sola de sapato. Então São Paulo mostra isso. São Paulo era um homem que, por incrível que pareça, apesar de todos os sofrimentos, era um homem que tem uma estima elevada. Não estima elevada para machucar o outro, para se sentir superior, mas alguém que dizia, sabe, eu estou com Deus, Ele está ao meu lado, não posso arregar. Fazer as coisas com alegria, né? Com leveza. Exatamente, né? A doença se aproxima de nós, né? Nós somos frágeis, né? Às vezes uma situação difícil se aproxima, mas eu vou conseguir lutar, eu vou conseguir transformar toda e qualquer situação. Eu não vou arregar frente a essa situação, que é uma palavra que eu gosto muito, né? Repito muito, arregar, ou seja, tem gente que por qualquer coisa, já está como se fosse o final do mundo. Então, se for assim, a gente realmente vai chegar ao final do mundo para a minha vida, porque eu vou ser uma pessoa derrotada. Mas Deus nos faz mais do que vencedores. É o que São Paulo nos diz aqui. Veja só, capítulo 2, versículo 13 e 14. Pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar. Então, o próprio Deus está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós, nós somos templo onde habita o Espírito Santo. Como é que algumas pessoas expulsam o Espírito Santo de dentro do seu coração e parece que põem um espírito de espinho, né? Digamos assim, né? Está sempre reclamando. Fazer tudo sem murmurações, nem reclamações, mas ele está dizendo fazer tudo. Que eu trabalhe sem reclamar o tempo todo, que eu viva sem reclamar o tempo todo, que eu tenha coragem de olhar para a minha igreja sem reclamar o tempo todo, que eu tenha coragem de fazer um sacrifício pelo outro sem reclamar o tempo todo. Isso devia ser próprio do coração humano. Essa é a beleza da vida. Então São Paulo nos mostra isso perfeitamente. Para vos tornardes irrepreensíveis e puros. Porque quando você faz tudo com uma alegria imensa no seu coração, você se torna uma pessoa irrepreensível. As pessoas vão dizer, poxa vida, como aquele cara, sabe, apesar das situações, como ele é positivo, né? Eu lembro de tem um amigo, né? Tenho vários amigos em várias cidades, né? Então, tem um lá em Petrópolis chamado Ricardo, né? Ele é um cadeirante, não é? Ele caiu da moto, quebrou a coluna, né? Tem uma filha, a família maravilhosa, a família muito, muito próxima, né? Uma pessoa muito simples, né? Financeiramente falando, é o que nós chamamos do brasileiro comum. Mas eu digo sempre, quando eu vou visitar Ricardo, eu saio com o coração totalmente elevado. Por quê? Porque ele está lá sempre muito mais do que contente. Como é que você está? Estou ótimo, né? Sempre alegre, sempre feliz. Claro que tem dias que a pessoa pode não estar bem, mas é alguém, aí o que faço? Estou falando dele aqui. Por quê? Porque é uma pessoa que quando eu chego lá, se eu tiver com problema, eu digo, poxa vida, não tem problema algum, o cara está aqui nessa situação, cadeirante, né? Ele é paraplégico daqui para baixo, ele não tem o funcionamento, digamos assim, das pernas, mas está sempre alegre, está sempre indo adiante. Né? Então, ou seja, essas pessoas nos movem, não é, a nos tornarmos pessoas melhores. E nós devemos fazer isso, a mesma coisa, para com as pessoas que estão ao nosso lado, né? Não devemos viver no drama do coitadinho, né? Ah, meu Deus do céu, tá assim, tá ruim, tá tudo ruim. Sim, as coisas existem dificuldades, mas nós temos que ter esperança. O Brasil tá péssimo, mas a gente vai transformar, não é possível que vai piorar mais, né? E não podemos nos esquecer que como chama, o poço, não é? A gente chegou ao fundo do poço, que o poço dos cristãos embaixo não só tem água, tem uma mola. Você está caindo, você imaginou que está no fundo do poço, mas lá o poço cristão tem uma mola que faz põe você para cima. Né? Então a gente tem que ter essa esperança. Né? E também não é esperança, Márcio, e você que está nos ouvindo, uma esperança mentirosa, compreende, de viver no mundo das ilusões.
Não, eu quero lutar, eu quero conhecer a realidade. A realidade às vezes nos faz sofrer, a realidade nem sempre é fácil, mas a gente supera. Então é isso que São Paulo está nos dizendo, né? Sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida. São Paulo não olhava tudo como se fosse um mar de rosas, né? Ah, não, o mundo é lindo, as pessoas todas, até os bandidos são lindos. Não. Ele diz aqui, no meio de uma geração má e pervertida, no seio da qual brilhais como astros no mundo. Por que brilhar como astros no mundo? Astros são as estrelas, não é? É como o sol, não é? Então, ou seja, você tem que ser luz no meio das trevas. Não é? E ele estava sendo, naquele momento, um verdadeiro sol no meio da prisão, na masmorra, em um lugar escuro, não é? Fétido, no lugar triste, ele estava sendo luz para todo mundo. E ele deseja exatamente isso. Né? Quando você olha o problema de alguém, você percebe que o seu problema é muito menor do que o problema do outro, muitas vezes. E você, olha, se levanta, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? Mensageiros da palavra da vida. E não da palavra da desesperança, e não da palavra da morte, e não da palavra da baixa estima. Não, não, não. Mensageiros da palavra de vida. Ele nos diz aqui no versículo 16. Então, nós somos mensageiros da esperança. E temos que continuar assim, não alienados, jamais, mas conhecendo toda a realidade, né? Superando toda a realidade, as negativas, para que Deus seja tudo em todos e para que a vida se transforme em nosso meio. Eu estou lembrando aqui de uma passagem da vida de Santa Teresinha, que tinha lá no convento dela, lá uma freirinha mais idosa, que era muito ranzinza, muito rabugenta, muito mal-humorada, e que as pessoas não se afastavam dela, né, de uma certa forma, porque é aquela coisa, o humor também contagia, né? Se a pessoa é bem-humorada, fica um ambiente leve, né? Quando a pessoa é mal-humorada, o ambiente fica pesado. E Santa Teresinha foi designada para cuidar dela. E ela fazia aquilo com uma doação muito grande, com muito amor, com muito carinho, apesar de ser um sacrifício cuidar daquela irmã que era muito chata, né? Então, no finalzinho da vida dessa irmã, dessa irmã que era muito chata, ela já estava para morrer, ela disse assim, eu vou morrer, mas eu tenho pena de Teresinha. Ela vai sentir muito a minha falta. Quer dizer, ela tratou essa irmã com tanto amor, com tanto carinho, que essa irmã passou a achar que ela fazia um bem a Teresinha, né? Eu acho que a vida da gente precisa ser assim também, exatamente, né? Superar pelo bem aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Porque senão a gente acaba entrando no jogo. Se Santa Teresinha ficasse o tempo todo brigando com essa irmã ranzinza, se ela ficasse o tempo todo só pensando tentando mudar o comportamento da irmã, ela iria ficar triste da mesma forma. E ela ia começar a ser tão murmuradora quanto aquela irmã. Ela escolheu fazer diferente. Diante de uma coisa negativa, mostrar uma coisa positiva. Quantas vezes eu lembro de mim mesmo, né, quando eu era criança, por dificuldades em algum momento no estudo, dizia, eu não consigo, eu não vou conseguir, até eu chorava, e minha mãe dizia, não, você vai conseguir. Ela não entrava no meu jogo, né? Ela não dizia que eu era burro ou que a professora era ruim. Não, é isso mesmo. Todo mundo não consegue, você vai conseguir também. Não é possível que os seus colegas consigam e você não consiga. Então, é essa graça que nós precisamos ter em nossa vida. A vida da gente é aquela coisa, o humor contagia mesmo. Se a gente precisa ser alegre, a gente precisa ser feliz, que o ambiente em volta da gente é alegre e feliz também. Se a gente... Tá certo que um dia ou outro, né, a gente está mal-humorado, tá chateado, mas é não deixar isso tomar conta, né, da nossa vida. Exatamente. Vamos ler mais um trechinho, então? Vamos lá. Então, São Paulo agora vai falar aqui sobre a missão de dois irmãos, né? Timóteo e de Epafrodito. Os homens são meio estranhos, mas são os homens antigos, né? Espero no Senhor Jesus enviar-vos também, Timóteo, para que eu tenha também a alegria de receber notícias vossas. Não tenho ninguém de igual sentimento que tão sinceramente como ele se preocupe com o que vos diz respeito, pois procuram atender os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a ele, vós sabeis que prova deu. Como um filho ao lado do Pai, ele serviu comigo a causa do Evangelho. Espero, pois, enviá-lo logo que puder, para o bem de todos vós. Tenho fé no Senhor de que eu mesmo possa logo ir até aí.
Entretanto, julguei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e colaborador e companheiro de lutas e vosso mensageiro, para atender às minhas necessidades, pois ele estava com saudades de todos vós e muito preocupado, porque ficardes sabendo que ele esteve doente. De fato, esteve doente, às portas da morte, mas Deus se apiedou dele, e não só dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, apressei-me em enviá-lo, assim podeis revê-lo, e com isso vos alegrareis, e eu mesmo fico menos triste. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e tende uma grande estima pessoas como ele, pois pela obra de Cristo ele quase morreu, arriscando a sua vida para atender por vós as minhas necessidades. Companheirismo, não é? Que bonito, não é? Bonito, né? Eu acho interessante, quer dizer, a gente vai percebendo assim é o dia a dia, né, dos cristãos, né? Você vê, São Paulo vai falando, fulano que esteve doente, que fez isso, que fez aquilo, e todo esse dia a dia fala em serviço, em alegria, né? Exatamente. São Paulo, naturalmente, ele não era louco imaginar que o lugar onde ele estava era um lugar bonito, ele estava na prisão, né? Ou como eu disse, um lugar terrível, fétido, 1 milhão de vezes lugar era pior do que as prisões que nós temos hoje, né? Nós sabemos disso, né? Cheio de fezes, não tinha banheiro, os prisioneiros não podiam tomar banho, você ficava, né, sujo o tempo todo, né? Tinha que fazer suas necessidades no lugar onde você estava. Era realmente, você habitava dentro de uma latrina, né? Então, dentro de uma fossa, se eu posso assim dizer. Então, São Paulo estava naquela situação. E ele sabia que Epafrodito estava doente. Então, ele dizia o seguinte: Deus se apiedou de mim, porque frente a essa tristeza, dessa realidade, eu ia ficar pior sabendo que Epafrodito, não é, também teria morrido. Então Deus se apiedou, ele melhorou. E depois ele diz: olha, não existe ninguém que seja mais preocupado com vocês do que ele, é o irmão que ama vocês, né? E a presença desse irmão vai trazer alegria. A mesma coisa em relação a Timóteo. Mas a gente pode ver que tanto Epafrodito como Timóteo, eles estavam profundamente ligados ao apóstolo Paulo. E seria mais ou menos o que nós falamos. Paulo seria o bispo, o episcopo, e os dois seriam os padres, aqueles que estão a serviço da comunidade, os anciãos da comunidade, aqueles que estão a serviço, embora fossem pessoas jovens. Então, São Paulo conta com esses colaboradores. Esses colaboradores, mesmo Paulo estando preso, eles estavam ali para continuar a mensagem do Evangelho. Então, não importa que o pregador seja A, seja B, seja C, sempre haverá uma outra pessoa para continuar. Se essa não for muito boa, um dia virá uma outra. O importante é que não falte à comunidade cristã essa palavra de vida que transforma, que alegra, que nos dá realmente a possibilidade de ter uma outra visão de mundo, uma nova realidade, daquilo que nós realmente desejamos para a nossa salvação. Bom, já estão avisando aqui que está na hora dos comerciais, nós vamos dar uma paradinha e voltamos já. Estamos de volta com o programa Comunhão e Vida. Vamos falar agora um pouquinho mais da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3º, né, Dom Gregório? Exatamente, capítulo 3º, que eu peço que você tenha em suas mãos, né? Pegue sua Bíblia, capítulo 3º, versículo 1 da Epístola aos Filipenses. Vamos ler juntos a palavra de Deus, porque ela nos instrui e transforma a nossa existência, a nossa vida. Então vamos lá, né? Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso e é seguro para vós. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os falsos circuncidados. Os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aliás, eu poderia até confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, eu tive como perda, por amor de Cristo. Mas ainda, tudo eu considero perda,
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele eu perdi tudo, e tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo a justiça da lei, mas a justiça que vem de Deus, apoiada na fé. É interessante, porque São Paulo fala dele mesmo, né, da situação dele como judeu, e depois se torna cristão. Mas ele começa falando dos circuncidados, falsos circuncidados. Isso, né? isso. O que ele quer dizer com isso? Ele quer falar o seguinte, veja só, quando São Paulo se converte, sai do judaísmo e vem para o cristianismo, ele naturalmente passou a ser profundamente criticado e perseguido por aqueles que diziam: a gente só consegue a salvação se for circuncidado, né? Eu não sei se você sabe o que é ser circuncidado. Os homens de Israel, eles cortavam o prepúcio, né? Havia uma pequena cirurgia do prepúcio que fica sobre a glande, né? Do pênis do homem, e aquele era um sinal do povo de Israel. Era um sinal higiênico que depois passou a ser um sinal religioso. Todo o homem era circuncidado. Então, aquele era o sinal de que era um homem temente a Deus, que foi um homem oferecido a Deus. Qual o resultado disso? Os judeus diziam: não, nós somos os amados de Deus porque nós fomos consagrados a Ele através da circuncisão. São Paulo diz: de forma alguma. Não é? Vocês ficaram presos a um sinal, vocês não deram um grande salto para o Messias que veio até nós, que é Jesus Cristo. Nós é que somos os verdadeiros circuncidados. Não é? Não apenas na carne, para aqueles que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo, porque não podia, né, colocar o prepúcio no lugar, né? Então, a primeira coisa é essa, mas porque somos circuncidados no sentido de que nós temos dentro de nós o Espírito de Jesus Cristo. E é ter esse Espírito dentro de nós que nos garante a salvação. Ou seja, a salvação não é por causa de uma marca. A salvação não é porque eu uso o cabelo dessa forma ou porque eu uso o terno dessa forma. A salvação vem por aquilo que nós temos dentro de nós, estar revestidos da força e do poder do Espírito Santo, que é Deus, que foi, não é, mandado pelo Pai por meio de Jesus Cristo para a nossa salvação, Espírito Santo. Então é essa beleza que nós encontramos pela força do Evangelho e também pela força das cartas paulinas, como essa que nós acabamos de ler. O Antigo Testamento todo é uma preparação para a vinda de Jesus, né? Exatamente. E o judeu, na verdade, ele acabou não reconhecendo Jesus como o Messias do Velho Testamento. Sim, sim, o que é uma pena, porque o cristianismo devia ser apenas a continuidade do judaísmo. Houve a quebra porque no passado os judeus não aceitaram a figura de Jesus Cristo. Então, a gente vê que desde o Antigo Testamento, os profetas, todos os livros da sabedoria, todos os santos, todas aquelas pessoas sábias, elas falavam indiretamente de Jesus Cristo para que nós pudéssemos esperar o Salvador da humanidade. Mas, infelizmente, não é, os judeus daquele período disseram não a Jesus Cristo. Não é? Esperavam o Messias e quando o Messias se apresentou, eles disseram não ao Messias. Então, São Paulo foi alertar exatamente isso. Né? Perdi tudo. Né? Perdi toda a tradição, perdi tudo, mas tudo ganhei porque, para mim, todo ganho vem através de Jesus Cristo e não apenas aquilo que é externo. É essa beleza que São Paulo nos fala a partir de agora. Por isso que ele fala dele mesmo, eu tinha tudo isso, né? Eu era judeu, era isso. Porque o pessoal dizia, você né, é um Zé Ninguém. Ele disse, não, eu sou da raça de Israel. Então veja o que ele fala. Circuncidado ao 8º dia, como as crianças de Israel eram. Da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Ou seja, tanto o pai e a mãe eram hebreus. Então ele não tinha mãe pagã. Todos eles eram hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ele era o judeu perfeito. Ele fez tudo conforme a lei. Ele não tem nenhum motivo para ter vergonha daquilo que ele era, mas agora ele deu um grande salto. Então ele viu que tudo aquilo era uma preparação para acolher no coração Jesus Cristo, coisa que os outros não fizeram. E ele se acusa como perseguidor da igreja também. Exatamente, né? Ele próprio colocou, né? Pelo zelo perseguidor da igreja, ou seja, o sinal do judaísmo vai ser maior, não é, do que esse tal desse cristianismo, essa seita. Então eu vou perseguir e vou matar. Né? Agora ele vem para o cristianismo, mas ele nem persegue, nem mata os judeus.
embora ele seja, continue sendo perseguido. Quando a gente fala judeu, a palavra é sempre um pouco difícil, porque fica parecendo que é um preconceito em relação em qualquer época, né? Mas não, nós estamos falando de um comportamento do passado. Não temos nada a ver, as pessoas elas são livres, né, nas suas escolhas. Mas São Paulo, ele diz o seguinte, olha, vocês todos, se vocês não tivessem fé, eu nem brigaria com vocês, mas todos vocês passaram o tempo todo esperando o Messias. Quando o Messias apareceu, vocês ficaram mais presos às tradições do que a ele. Aliás, um escritor antigo conta uma história que eu acho bem interessante, que estavam todos os fariseus reunidos numa grande celebração de louvor a Deus à espera do Messias, o Filho de Deus. Aí, de repente, Jesus aparece e diz, vocês estão querendo o Messias? Eu estou aqui, eu sou o Messias. Aí, naquela reunião, os fariseus dizem o seguinte, não, me perdoe, nós não precisamos de você mais, nós temos as nossas tradições. E essas tradições nos envolvem e elas é que são importantes. Vai embora que nós não queremos você aqui. É a mesma coisa, portanto, é uma história muito forte para dizer. Eu disse assim, poxa, como essa placenta é bonita. Eu vou guardar para sempre essa placenta. E quanto à criança, jogue no lixo, não me interessa. Foi exatamente o que aconteceu naquele período. Esperavam, falavam, mas quando o Messias veio, eles estavam tão preparados com aquela imagem do Messias triunfante, rico, etc., que eles esqueceram que os profetas tinham falado do Messias. Vai nascer de uma virgem, vai ser humilhado, vai ser tal coisa. E isso eles não queriam. Por isso que não deram um grande salto. São Paulo, exatamente igualzinho a eles, teve a coragem de dar um grande salto. E com isso, o cristianismo ganhou o mundo. Mas aí também é moleza, Porque Jesus derrubou ele do cavalo lá, e apareceu, Mas Deus também nos fala através das pessoas. Tanto que muitos, Lídia, que nós vamos ver mais adiante, Lídia vai se converter e vários outros se converteram ao cristianismo como algo natural. Essa passagem natural. Como foi natural a passagem de João Batista do Antigo Testamento para o Novo. De Joaquim e Ana, esses pais de João Batista, de Isabel e Zacarias, pais de João Batista do Antigo para o Novo Testamento, como de Maria e José, que viveram o Antigo Testamento e passaram para o Novo Testamento, os apóstolos a mesma coisa e tantos outros. Então a possibilidade foi dada, mas o povo permaneceu com o coração fechado. Agora, uma curiosidade é assim, qual a visão dos judeus hoje com relação a Jesus? Os judeus estão esperando o Messias. E Jesus foi um grande profeta, como foi Isaías, como foi Jeremias e todos os outros. É o que eles pensam até hoje. Então continuam esperando o Messias, E nós estamos apresentando o Messias, Respeitamos todas as culturas, E inclusive tem um carinho imenso, Tenho vários amigos que são judeus, Mas se alguém me pergunta, eu digo, olha, vocês estão esperando, mas eu já encontrei. E ele já me encontrou, que é o que São Paulo vai dizer aqui um pouco mais adiante, Ele vai dizer, irmãos, eu não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus. Então, São Paulo vai mostrar, que não foi apenas ele que encontrou Jesus, mas a graça veio por antecipação. Foi Jesus que o encontrou. Então, ele está tranquilo justamente por causa desse encontro com aquele que é o Senhor. Então ele não tem mais nenhum medo. E depois também ele diz o seguinte, eu vou para a frente, porque encontrei já o que eu desejava. Então, esquecendo aquilo que é do passado. Você sabe, meu irmão, minha irmã, que uma das coisas que eu fico assim mais impressionado como sacerdote, como bispo, como confessor, como orientador de pessoas, eu também que busco orientação com outros sacerdotes, a coisa que eu mais vejo que me preocupa é como as pessoas ficam presas ao passado, ao passado, às mágoas do passado, às tristezas do passado, aos rancores, aos ódios do passado. O que é que o apóstolo nos instrui aqui na carta aos Filipenses, Eu gostaria que você lesse comigo, versículo 13 desse capítulo 3. Ele diz o seguinte, irmão, eu não julgo que eu mesmo o tenha alcançado. Ou seja, foi Jesus que alcançou,
Mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio na vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus. Então, seja, não mais o passado, não mais as tolices daquilo que ficou para trás, mas agora eu quero o novo está à minha frente, é para lá que eu vou. Não é? Então, isso é que é bonito, né? Para que a gente não fique eternamente pensando no passado, na riqueza passada. Escravo do passado, né? Exatamente. Carregando aquele peso inútil. Né? Passado passou, não volta. As águas de um rio, quando elas passam, elas até influenciam ali as margens. Mas as águas de um rio que passaram, elas não voltam outra vez. Não existe uma água que vá, volte, vai e volta. Passou, passou. A mesma coisa em nossa vida. Uma situação passou, passou. Eu quero viver novas realidades. Essa que é a graça de Deus em nossa existência. E em frente e deixar os rancores para trás. Dom Gregório, chegamos aí ao finalzinho do programa. Pois é. Pedir o senhor que encerre aí o programa e conte mais uma historinha para a gente. Tá ótimo, perfeito, né? Então, meu irmão e minha irmã, eu gostaria de contar uma história muito simples, né? Mas para mostrar que nós precisamos ter a coragem de avançar, porque temos Deus à nossa frente. E a história nos diz o seguinte, que um rei muito mau, né, todas as vezes que ele prendia alguém, né, o que ele fazia? Colocava a pessoa numa sala, nessa sala existia uma porta cheia de caveiras, e ele dizia àquela pessoa que foi presa, você tem duas possibilidades, ou agora mesmo você é decapitado, não é, com um único golpe, ou então você vai passar por aquela porta. Quando as pessoas viam aquela porta cheia de caveiras, né, uma imagem horrível, elas diziam quase todas, eu prefiro ser decapitado aqui mesmo, para não enfrentar a porta, né? E a pessoa era decapitada. Então, depois de algum tempo, um secretário do rei, não é, um ministro do rei, disse, Majestade, o que é que tem atrás daquela porta, não é, para que as pessoas tenham tanto medo e prefiram a morte? Ora, o rei disse para aquele seu ministro, vá lá, abra a porta e veja você mesmo. Ora, aquele homem foi até ali e quando ele abriu a porta, ele teve uma grande surpresa. Havia um bosque lindo do outro lado, né? Um lago maravilhoso e finalmente uma estrada que dava acesso à liberdade. E o rei disse para aquele ministro, é incrível, as pessoas resolvem desistir já no primeiro momento, ao invés de testar a única possibilidade que ela tem de vida. E por isso elas morrem. Meu irmão e minha irmã, assim também é a nossa vida. Tantas vezes, preso ao passado, a gente não testa aquilo de bom que está à nossa frente. Tantas vezes, nós que temos a possibilidade de viver a alegria de uma vida nova, né, a gente permanece ligado às bobagens do tempo, daquilo que já não mais nos serve, fez parte do passado. Tantas vezes, tendo a possibilidade, não é, nem que seja a última possibilidade da nossa vida, a gente esquece de, não é, colocar o coração contrito e humilde para viver a beleza de uma nova realidade. Não tenha medo. A porta, às vezes, pode parecer muito feia, mas vamos abri-la, é a porta da vida e vamos, né, buscar o outro lado. E também não nos esqueçamos de um ponto fundamental. Jesus nos disse, eu sou a porta. Ele pode até assustar no primeiro momento, mas Jesus é a única possibilidade que nós temos de passar da antiga vida para a nova vida, como nos ensinou São Paulo, né, pela palavra de Deus, palavra inspirada, através da Epístola aos Filipenses. E assim, meu irmão e minha irmã, eu peço que todas as graças e bênçãos dos céus venham sobre a sua vida, sobre a sua família, e aceite, né, desse seu irmão a bênção que agora vem do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até breve.